Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós estamos no capítulo 2, a partir do versículo 14. É isso, não é? É. O que nós podemos perceber a partir do 14? Um Pedro completamente diferente daquele que nós fomos apresentadas nos evangelhos. Aquele Pedro impulsivo, muitas vezes covarde, né? Nós tínhamos visto o episódio, os evangelhos terminam com o episódio da negação, mas agora nós nos deparamos com um Pedro completamente diferente. Ele foi transformado. E essa transformação é visível, ela tem nome e sobrenome, digamos assim, né? Foi feita pelo Espírito Santo. Então, não tem mais vestígio daquele homem do passado. E o discurso começa com Pedro. O primeiro sermão, nós podemos dizer que a primeira pregação da igreja primitiva começou com Pedro, né? O livro de Atos é um livro cheio de pregações. É muito bom para você estudar pregações, né? Quem gosta de observar os detalhes, como deve ser uma pregação, o estilo, a forma, o foco, né, o conteúdo da pregação. É um livro que tem muitas pregações de Pedro, muitas de Paulo, tem de Estevão, tem de Tiago, tem muitas pregações aqui. É o livro que mais tem pregações, né? E pregações que devem servir de modelo para a igreja, para os pregadores dos nossos dias, né? Porque são pregações feitas já com a igreja em funcionamento, em missão nesse mundo, digamos assim. Então nós vemos aqui um Pedro cheio do Espírito Santo. Se nós temos relatos de um Pedro que saiu do barco, mas afogou, né? Afundou. Se nós temos o Pedro que aconselhou Jesus a fugir da cruz, que diante de empregados, de gente que nem tinha autoridade para colocar a sua vida em risco, ele negou o Senhor Jesus, negou conhecê-lo. Imagina, ele negou conhecer o Senhor Jesus, andar com ele, né? Mas agora nós temos um homem que corre riscos e tem ousadia, tem uma intrepidez fora do normal. Então, por que eu estou pontuando esse contraste? Porque é isso que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Às vezes nós recebemos, eu sei que vocês também recebem, né? Nós somos colocados diante de pessoas que têm dúvida a respeito do batismo com o Espírito Santo. Não sei, eu acho que eu não fui batizada, né? Como eu ouvi recentemente uma pessoa a falar, olha, eu cheguei à conclusão depois de, nasci na igreja, achava que já era batizada, há 15 anos, e agora eu cheguei à conclusão que eu não sou, eu não sou desse jeito que as pessoas estão a falar a respeito do Espírito Santo. Essa pregação me confrontou e eu cheguei a uma conclusão. Eu apenas aceitei a religião, a igreja, a palavra, mas eu não passei por uma transformação assim tão radical. Porque quando o Espírito Santo vem, é radical. Você vai ver que não tem assim uma melhora. A pessoa é transformada numa outra pessoa. E aí, se nós não experimentamos isso, as pessoas que nós cuidamos, que nós aconselhamos, não passaram por essa transformação, realmente é preciso ter atenção. Porque viver uma vida de engano é a pior coisa que existe. Nós não estamos diante de um homem que ele refletiu sobre os acontecimentos. Eu acho que eu fiz mal, eu não deveria ter feito aquilo nos últimos momentos da vida de Jesus, ou eu falo demais, eu devo mudar esse meu jeito. Não, não é isso. Não é um autoconcerto. É um concerto do alto. É o Espírito Santo que nos transforma, que nos regenera. É uma mudança completa, total. Então, nós estaremos diante de um homem cheio do Espírito Santo. E uma outra coisa também que eu observei aqui, que vale a pena notar antes da gente começar na pregação de Pedro, é falar sobre
a forma como ele estava cheio da palavra. Quando ele estava ali reunido com a igreja, reunido com aquelas pessoas, e diante do impasse sobre quem vai ficar no lugar de Judas, você vê um homem cheio da palavra. Ele cita a palavra do começo ao fim, não é? Ele cita a palavra, ele cita salmos, ou seja, é alguém em que acontece aquilo que Paulo fala lá aos Efésios, né? Que habite ricamente a palavra em vós. Ou seja, era uma pessoa que estava cheia da palavra. Diante de uma situação, ele cita a palavra, ele se lembra da palavra. E agora, do mesmo jeito, o Espírito Santo desceu. Aquela multidão começou, uns ficaram maravilhados com o acontecimento e outros começaram a zombar. Vocês estão bêbados, né? Cheios de mosto logo cedo. E aí ele lança mão daquilo que estava dentro dele, que era a palavra. As escrituras estavam ali, frescas na sua mente. A sua alma estava fervilhando da palavra de Deus. Por isso ele pôde se levantar. Não fala que ele pegou o rolo da Torá, porque era assim. Não existia uma Bíblia nos moldes da nossa, que você pode carregar para todos os lados, né? Eram rolos e rolos. Não fala de uma apresentação como era feita. Para se pegar nas escrituras, isso era feito normalmente com uma cerimônia, muitas vezes dentro da sinagoga. Não era algo normal assim que todo mundo tinha fácil acesso. Então era muito comum aos judeus memorizarem grandes porções das escrituras. O apóstolo Paulo, por exemplo, ao estudar a infância dele, você vai perceber que ele era uma criança, como todas as crianças daquela época, filha dos judeus religiosos, que logo cedo, no seu bar mitzvah, eles já sabiam quase todas as escrituras. Então, quando você vê alguém citando as escrituras, ele não está indo lá, deixa eu ver aqui, onde está escrito. Jesus citou muitas vezes Deuteronômio, ele citou Salmos, ele citou muitas passagens bíblicas, mas não tem aquele protocolo, peraí, deixa eu ver, está escrito aqui, olha, vou citar a Bíblia, vou citar agora a Bíblia, não tem isso. É a porção que estava dentro deles. Então, Pedro vai citar aqui agora, Joel, ele vai citar partes das escrituras, mas não é de uma forma assim, vamos lá, abram agora a Bíblia, nós vamos ler. Não tem isso. É o que eles tinham guardado dentro de si. Então era muito comum naquela época você se esforçar muito para ter o texto bíblico, ser uma pessoa cheia da palavra. E você vê Pedro vivendo isso. Ele era um homem cheio da palavra. E por que nós precisamos ser cheios da palavra? Porque durante todo o dia nós seremos colocados em situações que nós precisamos nos lembrar da palavra. Então, se tem uma oração comum nos nossos dias que a gente está ficando com a memória tão curta, Senhor, me ajuda a lembrar da tua palavra, me ajuda a lembrar da tua palavra. Não é? Principalmente com as sequelas do Covid, né, que diz que ataca a memória. Então, a gente pode esquecer tudo, mas no que nós não venhamos nos esquecer da palavra, né? Que a gente não se esqueça daquilo que nós aprendemos desde o início da nossa fé, desde quando nós somos apresentadas ao Senhor Jesus. Que essa palavra esteja fresca ali todos os dias, mesmo que você tenha que ler mais, se esforçar mais, mesmo que você tenha que escrever. Não é que nós temos que ser uma biblioteca ambulante, não. Mas a palavra tem que estar em nós. Muitas vezes nós estaremos, de repente, numa fila de mercado e vamos ter a oportunidade de pregar. E aí, o que nós temos da palavra em nós? Nós seremos colocados numa evangelização, numa praça, e aí, o que nós temos da palavra em nós? Pode chegar um tempo que nós não teremos essa palavra impressa nos moldes como nós temos hoje. E aí? Não vai ter tempo de você ir lá e ligar o celular para procurar. E aí? Vai ficar aquilo que nós aprendemos, que a nossa alma aprendeu, que a nossa mente guardou.
Isso nos assusta um pouco, porque muitas vezes a gente lê e não guarda. Então, é uma luta que nós temos que impor a nós mesmos. Não é que você tem que saber onde está escrito tudo. Não, de maneira nenhuma. Nós não vamos ter esse controle, esse conhecimento total. Nunca ninguém vai ter. A minha sensação diante das Escrituras, por mais que seja um livro que eu leio há tantos anos, é como se eu tivesse assim, uma gotinha diante do oceano que está ali diante de mim. Então, eu tenho uma gotinha, e vai ser sempre assim. A gente chega sempre diante do texto sagrado, sedentas. Senhor, eu não sei nada, me ensina, né? Mas é importante que todos os dias haja esse mergulho na palavra. A palavra estava viva dentro de Pedro, por isso que ele pôde se levantar de forma tão corajosa, intrépida, e pôde derramar a palavra sobre aquela multidão, né? E um outro ponto aqui, antes de começar, olha só, nós vamos começar um texto muito importante. Então, antes de começar, ele aproveitou a oportunidade. Ou seja, nem sempre a missão de pregar, como nós vamos cumprir o ID de Jesus, vai ser de uma forma assim, agora é o seu momento, vai lá e brilhe a luz de Jesus. Não tem essa... Você vê como as coisas de Deus são simples, né? Tudo é muito simples. Momentos vão surgir e são momentos grandiosos, mas eles não parecem ser grandiosos. Nós estamos acostumados com os protocolos desse mundo, e quando vai acontecer alguma coisa muito importante, quase que os tambores vão, bater, as luzes vão acender, a imprensa vai noticiar, e esse é o grande momento. As coisas de Deus não acontecem assim. Você vê, Jesus estava entrando em Jerusalém para a sua última semana, para a crucificação, para o maior evento que esse mundo já viu, que já existiu no universo. E ele entra no jumentinho, e as pessoas estão ali à volta, e elas colhem folhas de palmeiras. Parece que é uma coisa tão simples. Mas olha o que estava para acontecer. Nós estamos agora diante de um dos mais importantes sermões de toda a Bíblia. Para mim, na minha opinião, primeiro é o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças, os ensinamentos que Jesus deu lá no Sermão da Montanha. E depois, o mais importante é esse sermão. Mas não tem uma apresentação aqui, olha, presta atenção, agora vai vir alguma coisa. Não, Pedro simplesmente viu a oportunidade. Peraí, essas pessoas estão aqui, estão a falar isso, eu vou aproveitar e vou falar também. Eu vou pegar essa deixa, digamos assim, já que todos estão aqui parados, observando o grande evento. Nem ele sabia que era tão, né? De repente nem ele tinha noção que aquele seria um grande momento. Ele sabia que o que tinha acontecido era especial, que era o derramamento do Espírito Santo. E ele aproveitou aquela chance. Muitas vezes nós desperdiçamos oportunidades que são oportunidades grandiosas, mas elas não vieram vestidas de muita aparência, digamos assim, né? Elas não vieram com as aspas, as reticências, as luzes. Olha, vai agora que você vai ganhar essa alma. Agora é o momento de você ganhar essa alma. Não. É como o Filipe, quando estava lá naquela estrada e aparece o eunuco. O Espírito Santo o levou para aquele lugar. Olha, é a chance de você pregar esse homem. Filipe não sabia que ele estava pregando para o primeiro morador da África, que através do eunuco o evangelho chegaria à nobreza na África, a uma rainha. Não, ele não sabia de nada disso, ele apenas obedeceu. Então, nós precisamos perceber esses momentos como momentos especiais, ir lá e fazer o que precisa ser feito. Pedro foi um homem que aproveitou a chance. Não foi assim, olha, agora vai ser o momento da sua grande pregação, do sermão mais importante de Atos. Não teve isso. Mas ele estava diante da maior oportunidade da vida dele. Nunca houve um sermão em que 3.000 pessoas fossem batizadas.
Nunca houve. Mas isso veio através de uma coisa tão simples, né? Então, nós também. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós também estaremos diante de grandes oportunidades na vida, todas nós. Não acontece só comigo, não acontece só com a Suzana, não acontece só com a Moti, não acontece só com algumas pessoas, com todas as pessoas, com todas que servem a Deus. Elas estarão diante de oportunidades extraordinárias. E aí tá, elas aproveitam ou não? Elas vão servir a Deus ou não? De repente algo é pedido para nós, e aquilo você nem vê como, isso aqui foi um homem que me pediu, isso foi o pastor, isso foi o obreiro. Não, era a oportunidade de Deus para você não somente crescer espiritualmente, porque quem é usado passa por uma experiência extraordinária. Imagina Pedro depois. É difícil até você dormir, né? Depois de um dia desse. Você vê Deus te usando daquela forma, você fica em estado de êxtase, de sonho, não é? Então, quando nós nos deixamos ser usados por Deus, algo grandioso acontece em nós e através de nós. Então, nós precisamos perceber chances, oportunidades em todos os momentos. Não é só naquelas oportunidades, vou fazer uma reunião aqui, é uma grande chance. Não. Vou fazer uma visita, é uma grande chance. Vou fazer compra, é uma grande chance. Pode aparecer uma pessoa para eu falar de Jesus. Todos os momentos são oportunidades. Todos os momentos são oportunidades. E eu queria também, através desse discurso de Pedro, falar um pouco de como deve ser a pregação, né? O conteúdo da pregação, o teor das pregações, como nós devemos falar de Jesus, como nós devemos, como abordar as pessoas, como falar a respeito de Jesus, como ouvir e avaliar pregações, né? Porque nós também somos ouvintes, e aí, não que nós temos que fazer juízo de valor, mas nós temos que saber discernir o bom do ruim, o que é bíblico do que não é bíblico. Nós temos que ter esse senso de avaliação, de discernimento. E através dessa pregação eu aprendo muito de como deve ser uma pregação nos dias de hoje, né? Então vamos, finalmente. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Primeira observação aqui. Pedro pôs-se de pé. Ele foi lá para o meio daquela multidão, sem medo, né? Sem covardia nenhuma. Antes ele era um homem medroso, covarde com respeito a falar de Jesus, lembrando que esses dias eram dias maus também, dias de perseguição, e a gente vai ver isso em todo o livro de Atos, mas ele se põe de pé. Ou seja, para você ser usado por Deus, você precisa se apresentar. Não dá para ele ficar ali escondido no meio dos 120. Eu vou falar, mas peraí, deixa eu ficar aqui um pouquinho assim escondido? Não, você tem que se expor. Você tem que dar as caras. Poucas pessoas têm coragem de dar as caras quando elas estão correndo perigo, não é? É fácil você pregar no meio das obreiras. Que perigo você está correndo? É fácil você pregar para a igreja, pregar para o grupo jovem, está todo mundo ali te ouvindo. Que dificuldade tem nisso? Mas agora você está pregando para uma multidão. E uma multidão que pode levar você para o sinédrio, que pode acusar você de crime. Lembrando que Jesus foi condenado por crime, porque eles julgaram que Jesus falou que era filho de Deus, e ele era. E eles acharam que aquilo era um crime. Então, bastava 3 pessoas. Naquele momento lá, a lei judaica bastavam 3 pessoas para alguém ser culpado por crime, ser incriminado na lei. E Pedro agora vai pregar a respeito de Jesus. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Isso é uma coisa difícil. Mas ele se expõe, se põe de pé. Pedro se pôs de pé no meio de uma multidão, né?
Não é no meio dos discípulos, ele não pôs-se de pé no meio dos discípulos. Ele não pôs-se de pé no meio dos 120, ele pôs-se de pé diante da multidão. Nós temos que prestar atenção nisso. E aí tem uma outra observação importante aqui. Com os 11, os 11 discípulos também ficaram de pé junto com Pedro. E o que significa? O que vocês entendem? Por quê? Por que vocês entendem que eles ficaram de pé? Olha só, eu estou diante de um grupo, e aqui é um grupo imenso, porque dentre aquelas pessoas, 3.000 se converteram, foram batizadas. Então, o grupo era muito maior, não é? Gente, está diante de uma multidão, vamos colocar, sei lá, não sei quantas pessoas tinham naquela época, vamos colocar 5.000, 6.000, sei lá, 10.000 pessoas. E alguém cala essa multidão e se coloca de pé. Eu estou vendo, de repente aconteceu isso com a Suzana. A Suzana, uma multidão que pode ficar furiosa, porque lembra quando Estevão foi pregar? Nós temos aqui a pregação de Estevão. Ele estava diante de pessoas com pedra nas mãos e ele pregou. Ele estava diante de uma multidão que poderia matá-lo apedrejado e ele pregou, né? Mas ele estava sozinho. Aqui, os discípulos, eu imagino que os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Então, peraí, deixa a gente ir lá apoiar. A Suzana se levantou, ela vai pregar agora, está correndo risco de vida. Vamos todo mundo levantar e vamos apoiar. Não sou eu que vou falar, é a Suzana que vai falar. Mas eu vou apoiá-la. Eu posso, olha, ela se levantou como porta-voz. Quando eu fico de pé, junto com ela, eu estou dizendo, eu apoio tudo que ela está falando. Estou junto com ela. Eu, pelo menos, entendo isso. E a Bíblia não esconde os detalhes. Então, os detalhes estão aqui para a gente meditar. Por que os 11 imediatamente se levantaram também? Eles poderiam ter ficado escondidos no meio da multidão e se passar ali como, né? Nós estamos aqui. Não, nós estamos com ele. Nós concordamos com tudo que ele está falando. Se alguma coisa acontecer com ele, vai acontecer com a gente também. Então, muitas coisas nós temos aqui. Pedro se levanta e não há uma disputa entre os 11 ali. Mas por que você vai se levantar? Olha só. Né? Poderia ter, porque antes eles estavam disputando por coisas muito mais simples. Né? Eles brigavam no bom sentido, mas eles disputavam. Até quem ia sentar à direita, à esquerda, tipo assim, eles nem sabem como é que é lá, você vai ter lugar para sentar. Tipo, vocês estão querendo uma cadeira no céu, e qual lugar que vocês vão estar? Mas agora não houve disputa. Pedro, por que você vai falar? Não, quem tem que falar sou. Não houve. Pedro se levantou e eles simplesmente apoiaram, eles estavam ali. E isso também tem um outro ensino. O reino de Deus é um reino de irmãos, não é um reino de rivais. Nós não estamos rivalizando uns com os outros nesse reino. Nós somos um reino de apoiadores, nós trabalhamos em equipe. Lembra que Jesus disse, quando vocês saírem, vão de 2 em 2? Né? Ele separou, imagina Jesus separando o seu grupo de evangelismo, né? Era o grupo dele naquela época. E ele explicou até o que tinha que levar. Vocês vão evangelizar? Olha, não leva coisa demais, não. Leva uma bolsa só. Ele cuidou, não vão sozinhos, né? Você não vá só, vá com outro companheiro. Então, o reino de Deus é um reino de cooperação mútua uns com os outros. Hoje nós vemos que muitas pessoas assumem uma postura assim, é o meu trabalho, é o meu grupo, e sou eu que faço isso, eu faço aquilo. Não tem esse individualismo. No reino de Deus não há espaço para ego, há espaço para servir. Então é um lugar de serviço, né? Não é de ser visto, é de serviço. E aí você não tem que ficar rivalizando com os outros. Chegou o momento de Pedro se levantar e falar. Vamos nos alegrar. Poxa vida, olha o que Pedro venceu. Imagina os discípulos pensando, né? Alguns dias atrás, Pedro estava perdido.
Ele se isolou de todos. Ele estava afastado, nem ficar junto conosco ele queria, de tanto que ele se sentia mal, culpado, envergonhado, humilhado. E agora ele tem coragem de se levantar no meio dessa multidão. Poxa, que alegria! Nós precisamos viver o reino de Deus nessa dimensão de nos alegrar com as pessoas. Muitas vezes nós estamos prontos para chorar com os que choram, mas nós não estamos prontos para nos alegrar com os que se alegram. Quando alguém vem contar uma dádiva, uma bênção, uma alegria que está acontecendo na sua vida, sabia que o Espírito Santo prova o nosso coração? E aí nós nos alegramos com ela também? Ou nós sentimos inveja, nós sentimos tristes, ou nós achamos que aquilo deveria acontecer conosco, que é uma injustiça, aquilo deveria estar acontecendo comigo. Olha só, o coração está sendo provado e reprovado. Porque nós precisamos viver nessa dimensão aqui. É um trabalho, o reino de Deus é um trabalho de equipe. Deus está contando com ele agora, nesse momento. Eu vou orar por ele, para que ele corresponda à expectativa. Para que o Espírito Santo use grandemente. Então, quando os 11 se levantam, eu entendo isso. Nós apoiamos, nós oramos, nós torcemos, nós nos alegramos por você. Vai, Pedro, é a sua vez. Vai lá, não é? Então, é isso que nós também temos que sentir com respeito aos nossos companheiros na obra de Deus, as pessoas que o Espírito Santo está usando, né? Quando alguém é cheio do Espírito Santo, isso é visto com coragem, com intrepidez, com sabedoria, com força. Isso vai ser visto. O que o momento vai exigir, o Espírito Santo vai dar. Não tem como a pessoa, eu tenho o Espírito Santo, mas na hora da luta, da tribulação, ela não tem força. Na hora de ter uma palavra de sabedoria, não tem sabedoria. Na hora de ter coragem, ela é covarde. Não. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele é visto. Nós estamos a ver o Espírito Santo em Pedro. E isso depois de 2000 anos. Isso ainda fala. O testemunho de uma pessoa cheia do Espírito Santo vai sempre ecoar, vai sempre falar. E se torna uma mensagem poderosa, né? Porque aqui a mensagem de... Nós vamos estudar o sermão de Pedro, mas é impossível não ver Pedro através desse sermão. Então o Espírito Santo é visto através de nós. A mensagem é mais importante, mas o portador da mensagem acaba por endossar a mensagem, por validar a mensagem, né? O Espírito Santo é visto. E um outro último ponto aqui desse versículo, Pedro fala com aquela multidão, escutai. Ou seja, quando tem muita gente, normalmente as pessoas estão alvoroçadas, elas estão falando, basta nós vermos. Se tem 20 mulheres, se alguém vai ter que falar, vai ter que pedir silêncio ali. Ei, por favor, silêncio, eu vou falar. Não é? Você imagina uma multidão desse tamanho. As pessoas estavam falando entre si, estava tendo um grande barulho ali. E Pedro, para chamar a atenção daquelas pessoas, ele fala, escutai. Né? Ei, escutai. Lembra que antes de entrar nesse versículo, nós lemos os versículos que parte daquela multidão estava escarnecendo os 120, estava zombando e acusando falsamente. Mas Pedro não chegou ali com grosseria diante da multidão. Ele não chegou ali com estupidez. Ei, vocês estão a cometer uma injustiça. Vocês são loucos? Ele não ofende, ele é gentil. Escutai, homens, ele é educado, né? Você não percebe isso? Escutai as minhas palavras. O popular nosso hoje, dos nossos dias, ei, homens, prestem atenção. E o homens aqui não é homem sexo masculino só, são pessoas, né? Homem no sentido de seres humanos, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, todos, toda a plateia dele, né? Então, ele se dirige com respeito às pessoas. Ele não se dirige de modo estúpido.
Então, quando eu falo, nós vamos ver profundamente esse sermão, ver nos detalhes esse sermão, nós aprendemos muito. Porque Pedro, antes, eu penso que ele jamais iria se dirigir dessa forma, não é? Esse aqui é o homem, gente, que tinha espada e que queria cortar cabeça e orelha e qualquer coisa que passasse na frente dele, não é? Imagina alguém agora fala que vocês estão bêbados, 9 horas da manhã. Se fosse o outro Pedro, ele ia no mínimo chegar aqui com falta de respeito. Ele ia com os 2 pés no peito daquela multidão. E não, ele trata com respeito, né? Com cortesia, digamos assim. O 15 fala: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Aí, além dele ter falado com educação, com cortesia, né, a gente percebe isso logo nas primeiras palavras, o primeiro ponto, ele corrige uma visão errada que aquelas pessoas estavam tendo. Então, é dever de quem prega entender que o seu ouvinte, que o seu interlocutor, o seu espectador ou telespectador, não sei a forma como a pessoa está pregando, qual o veículo da pregação, mas é importante ela perceber como aquelas pessoas pensam, o que elas falam. Pedro começa o sermão corrigindo aquele público. Eu entendi o que vocês falaram. Olha só, ele pega o gancho do que aquelas pessoas falaram. Ele usa o que a própria plateia fala, a própria multidão fala, para começar o seu sermão. E ele fala: olha, nós não estamos bêbados, como vocês estão julgando. É só 9 horas da manhã, então não teve tempo para isso. Imagina, 9 horas da manhã não era comum ninguém estar bêbado, né? Muito menos mulheres, jovens, idosos, tinha um público variado ali. E aí Pedro, usando esse argumento para corrigir um pensamento, né? E logo, você imagina que isso aqui, Pedro não tinha capacidade intelectual. Não estou falando que ele não era inteligente, mas ele não tinha conhecimento de retórica. Retórica, oratória, eram técnicas muito estudadas nesse tempo. Qualquer pessoa acadêmica estudava técnicas de se falar bem, né? Retórica, oratórica, é a arte de se falar bem, de se falar, de dominar um público. Pedro não tinha isso. Vamos lembrar, ele era um pescador. Mas isso aqui é uma sabedoria dada pelo Espírito Santo, porque a partir do momento que você quer a atenção de um grande número de pessoas, e aí você pega o que aquela pessoa fala e vai responder. Então havia um burburinho, eles estão bêbados. Então Pedro toma essa fala e começa o seu discurso. É claro que as pessoas vão dar atenção, porque é o que elas estavam falando, e agora alguém vai falar sobre isso que eu tenho dúvida. Nós estamos a falar sobre a bebedice, digamos assim, o facto deles estarem bêbados. Então, ele vai responder agora. É normal que você vai prender a atenção das pessoas. Veja bem, os entendidos, os sábios daquela época, para fazer isso aqui, precisavam ir para uma escola de filosofia, precisavam ir para uma escola grega, porque quem dominava essa arte eram os filósofos, eram os intelectuais. Mas Pedro era um pescador, e o Espírito Santo deu sabedoria de como ele deveria começar, não é? E imediatamente, com uma frase, ele consegue calar a multidão e fazer todas aquelas pessoas ficarem em silêncio e ouvirem o que ele tinha para dizer. Ele não está aqui com o microfone. Gente, presta atenção, por favor, fique em silêncio. O que eu vou falar aqui é muito importante. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra. Não, nada disso estava acontecendo. Ele não tinha microfone, aquelas pessoas não foram ali para ouvir a palavra, aquelas pessoas não estavam num ambiente propício para ouvir.
era um ambiente aberto, público, estava todo mundo disperso, né? Mas ele vai conseguir a atenção das pessoas. Então, isso aqui também é um ensinamento para nós. No 16 fala, mas isto é o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, isso que vocês viram acontecer aqui agora, esse derramar do Espírito Santo, né? Esse evento que vocês acabaram de ver, não é bebedice. Mas aí, eu preciso falar então o que é. Não adianta só eu falar que não é. Não é isso, não é aquilo outro. Mas afinal, é o quê? Oratória. Olha só a oratória dele. Não é bebedice, mas é... Aí ele vem novamente com a palavra. Lembra que eu disse no começo? Ele é um homem cheio da palavra. E agora, isso acabou de acontecer, gente. Eles acabaram de receber o Espírito Santo. E Pedro se lembra lá do livro profético de Joel. E do trecho que Joel fala do que ia acontecer nos últimos dias. Que o Espírito Santo seria derramado. Nenhum judeu sabia de que forma que o Espírito Santo viria. Eles conheciam as Escrituras. Mas eles não sabiam como aquilo se daria na prática. Por exemplo, eles sabiam o tempo todo que o Messias viria. Eles sabiam todas as profecias com respeito ao Messias. Mas como é que o Messias viria? De que jeito? E aí, quando o Messias veio, eles não conseguiram perceber. Então, as coisas na prática, muitas vezes... As pessoas têm a teoria, mas na prática elas não conseguem tirar aquilo da teoria e colocar de um modo simples. Então Pedro vai buscar nas Escrituras o que estava descrito a respeito daquele acontecimento. Ele percebeu. Quando o Espírito Santo veio, ele deve ter se lembrado das palavras de Jesus. Vocês vão ficar aguardando por uma pessoa, que é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio, ele se lembrou do que Jesus disse. E ele se lembrou do que Joel disse, do que estava lá nas profecias. Havia uma profecia e aquela profecia estava se cumprindo, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu imagino que ele não estava com nada escrito diante dos seus olhos, nas suas mãos, porque ele cita, como nós muitas vezes, nós vamos falar uma porção das Escrituras e nós não lembramos assim exatamente ponto e vírgula como está escrito ali. E às vezes a gente muda alguma coisa, não é? Não acontece? Aqui você vai perceber, quando você compara esse texto com Joel, tem algumas pequenas, muito pequenas mudanças que não alteram o texto, porque é uma citação oral. Ele está fazendo ali uma citação oral. Ele não pegou o rolo das Escrituras e foi ler, o livro dos profetas e foi ler. Não. Ele citou aquilo que ele tinha memorizado, mas que bela memorização, né? Tudo que ele vai falar aqui, o sermão é grande. Que bela memorização de Pedro. Então vamos observar aqui agora os últimos dias. O que significava isso, últimos dias? Todas as vezes que você ver na Bíblia escrito os últimos dias, nós vamos ter esse termo muito no Novo Testamento, significa os dias que vieram após a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, começou os últimos dias, porque não tem mais nada para acontecer. Isso me dá um temor, não tem mais nada para acontecer assim. Sobre os adventos, nós temos 3 adventos: o tempo do Deus Pai, o tempo do Deus Filho e o tempo do Deus Espírito Santo. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Depois do Espírito Santo não tem mais. É
é a união da noiva com o noivo, o arrebatamento da igreja, a união da igreja de Jesus, as bodas do Cordeiro, o céu, depois a condenação, e pronto, acabou. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias começaram com Pentecostes. Aí você fala assim, mas já se passaram 2000 anos. Olha para você ver como nós estamos, talvez, nos últimos segundos da história. É como se Deus tivesse um grande relógio. E no relógio de Deus, o ponteiro está chegando já, os 2 ponteiros chegando à meia-noite da humanidade. Né? Nós estamos ali, sabe, tudo isso de ruim que nós estamos vendo, essa degradação da sociedade, é porque a noite está tremendamente escura. Qual é a hora mais escura da noite, vocês sabem? Período noite, qual é a hora mais escura da noite? Meia-noite. É o meio da noite. Esse termo meia-noite é o meio da noite. Eu já expliquei isso aqui, né? Não sei se vocês se lembram. Porque a noite não começa, hoje para nós, depois que a luz elétrica foi inventada, as pessoas vão dormir muito tarde. Mas a noite não começa à meia-noite. Segundo os judeus, a tradição judaica, a noite, e para os antigos, de um modo geral, começava na primeira estrela que aparecia, quando começava a anoitecer. Porque, lembra, eles não tinham luz elétrica. Então, anoitecia, poucas coisas poderiam ser feitas. Imagina, no inverno, a noite começa às vezes 5 horas, 5h30, 6 horas da tarde, porque escurece muito cedo. Então, meia-noite, realmente, já passou muito tempo, não é? Então, é como se nós estivéssemos a viver no mundo à meia-noite quase. No ponteiro de Deus, nós estamos chegando à meia-noite, a hora mais escura. É a hora que a gente mais precisa do Espírito Santo, que nós precisamos mais vigiar. Porque a meia-noite é, ao mesmo tempo, a hora mais escura, mas é a hora do sono mais pesado, que as pessoas dormem. As pessoas não aguentam, porque elas vêm segurando o sono, mas chega à meia-noite, o corpo já não aguenta. Então nós estamos vivendo esse tempo no relógio de Deus. Por isso que nós precisamos o tempo todo estar nos ajudando umas às outras. Nós vamos lá e olha, acorda fulano, você cochilou, acorda, para você não perder, o noivo está chegando. Muitas vezes o cansaço das lutas, das tribulações, das injustiças, né, as vaidades desse mundo, o brilho desse mundo, muitas coisas cooperam para a gente ficar assim meio sonolento. E sonolento, a gente perde como eu posso dizer, o discernimento, o tino das coisas, a percepção, os nossos reflexos espirituais. Nós perdemos. O diabo está vindo para aprontar alguma coisa e a gente não consegue perceber, porque a gente está sonolento, você não consegue. Uma pessoa com sono, ela não percebe muito bem. Ela começa a ouvir as coisas ao longe. A voz começa a ficar distante, não é? Porque ela vai cair no sono profundo. Então, os últimos dias têm essa característica. É muito perto. Nós estamos num momento muito perto da meia-noite. Por isso que Jesus disse que o amor de quase todos vai se esfriar. Muita gente vai ser enganada. Imagina isso. Poucos vão ser salvos. Os discípulos foram perguntar para o Senhor Jesus: Senhor, muitos serão salvos? Não, poucos vão ser salvos. Porque é difícil viver nesse tempo. Mas se nós temos, por um lado, a descrição que os últimos dias é tempo de apostasia, de esfriamento, de engano, muito engano. Nós também temos a alegria de ver que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. E o que está escrito aqui, ele seria derramado sobre toda a carne. Gente, é uma promessa segura de Deus, ele disse que derramaria, então ele vai derramar. Não tem chance. Aliás, ele já derramou, ele vai encher as pessoas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já veio.
Ele já veio, ele foi derramado. Agora é ele entrar dentro das pessoas. E aí não tem barreira. O que quer dizer sobre toda a carne? Antes o Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes, os reis, num tempo especial, num momento especial. Mas agora o Espírito Santo não estava vindo só para ficar ocasionalmente e nem só sobre algumas pessoas especiais. Eu vou vir sobre ele porque ele vai ser rei, como ele veio sobre Saul, como ele veio sobre Davi, como ele veio sobre os profetas. Não! O Espírito Santo não vai ter mais uma barreira. Todas as barreiras são vencidas. Por quê? Ele vai vir sobre os filhos e sobre as filhas. Ou seja, nós muitas vezes não conseguimos perceber a barreira que havia naquela época com respeito às mulheres, porque o sistema era completamente voltado para os homens. E isso não foi Deus que fez. Foi a cultura daquela época que estabeleceu que era assim. Então, as mulheres eram excluídas de tudo. Mas aqui, você vê que o Espírito Santo é democrático. Ele inclui filhos e filhas, homens e mulheres. Ou seja, não vai ter uma distinção de gênero, de sexo. O Espírito Santo vai vir só sobre homens. Não, ele vai vir sobre homens e sobre mulheres. E os homens e as mulheres vão pregar, vão profetizar. Todos os dons aqui, profetizar, ter visões e sonhar, tudo relacionado à pregação do Evangelho, ao testemunho que nós vamos dar, né? Então, aí ele fala, vão vir sobre os jovens. Jovens também é aquela classe que normalmente não tem visão de coisas grandes, né? O jovem não tem maturidade, então ele não tem uma visão ampla das coisas, mas quando o Espírito Santo vem, a visão do jovem muda. E o jovem pode ter a visão de uma pessoa madura, ou até melhor do que uma pessoa madura. E o Espírito Santo também seria derramado sobre os velhos, ou seja, aquelas pessoas que já estavam no fim da vida. De repente, muitos podem pensar assim, por que um idoso vai aprender alguma coisa? Ele já está, né? Quando um idoso, por exemplo, está fazendo faculdade, isso vira matéria de jornal. Olha, a pessoa de 70 anos foi para a faculdade, vai formar em direito. Aí todo mundo quer, porque o idoso vai estudar para quê? Não é? Aquela senhora de 80 anos está aprendendo inglês. Todo mundo vai para quê? Vai viajar para onde? Não é? Porque as pessoas acham que é desperdício. Mas aí o Espírito Santo vem e mostra, olha, eu vou ser derramado, pode ter 90 anos, pode ter um dentinho só. Eu vou entrar em todas as pessoas, porque eu não faço distinção. Eu vou estar em todos, e não para ficar por um tempo. Eu vou ser derramado para morar. Antigamente é para uma ocasião, agora é para fazer habitação, é para morar, né? Isso é extraordinário. E também sobre os servos. Quem é que se lembrava dos empregados naquela época? Servos naquela época quer dizer escravos. Escravos. Ninguém se lembrava dos escravos. Escravo era tratado como escravo. Mas é a mesma coisa de colocar os escravos sentados à mesa. A mesa de Deus, o banquete é para todos, o Espírito Santo é para todos, não tem distinção. Até os escravos pregam, vão ser cheios do Espírito Santo e vão pregar. Então, quando fala toda a carne, não é que 8 bilhões de pessoas vão ser batizadas, não é quantitativamente, é qualitativamente. Toda a carne quer dizer todos aqueles que tiverem sede do Espírito Santo, não importa se for homem, mulher, se for uma pessoa simples, ou se for um acadêmico, se for jovem, se for um idoso, não importa. Sobre qualquer um que desejar, o Espírito Santo vai vir, mas precisa desejar, porque aqueles 120 estavam reunidos ali. E é bom Pedro pregar assim, porque aquela multidão ali ia ter noção. Então, nós podemos ser batizados com o Espírito Santo. O que aconteceu com eles pode também acontecer conosco. E o 19.
E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Muitos estudiosos falam que esses acontecimentos já começaram a se cumprir desde, por exemplo, a destruição do templo, desde a crucificação de Jesus. É descrito até na literatura secular que houve trevas na terra no dia que Jesus morreu. Embora fosse dia, o dia se fez noite, não é? Então, nós temos acontecimentos assim prodigiosos em alguns momentos da história. Mas nós sabemos que esses eventos, nos finais dos tempos, estariam muito mais em evidência ainda, né? Nós temos hoje acontecimentos que vêm ocorrendo que são cumprimentos claramente das Escrituras, né? Sinais de sangue, de fogo, de fumo, tudo isso está acontecendo. Se você olhar hoje para o que está acontecendo na Ucrânia, você vê fumo, fogo, dor, destruição por toda parte. E quantas guerras o mundo já não presenciou? Então, ao mesmo tempo que está acontecendo o derramamento do Espírito Santo, nós também estamos presenciando o cumprimento de outras escrituras. Nós estamos presenciando o cumprimento das escrituras sagradas. Pedro chama a atenção da multidão. Vocês estão vendo as escrituras se cumprirem. Mas esse despertar também tem que acontecer conosco, porque nós também temos visto. As escrituras estão a se cumprir todos os dias. E qual é a nossa reação, né? O 21 fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo é muito importante na Bíblia, porque ele é repetido 3 vezes. Esse verso aqui, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, está em Romanos e está também lá em Apocalipse. Apocalipse eu acho que é 6 e Romanos eu acho que é 10, se eu não me engano. Porque nós precisamos saber disso e nós precisamos pregá-lo também para as pessoas. Porque se em contraste nós estamos vendo acontecimentos ruins acontecendo, catástrofe, morte, miséria, dor, sofrimento, nós temos no nome de Jesus um apoio seguro, nós podemos invocar. E acontecerá que qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo só do perigo? Será que a Bíblia fala de uma salvação tão pequena assim, que é salva só da morte, salva do acidente, salva da doença? Não, salva a alma, salva da condenação eterna. A Bíblia trata de uma salvação superlativa, ela abrange em todos os aspectos. Então, aqui fala, e acontecerá, nós precisamos pregar isso, nós precisamos viver isso. Há muitas pessoas que estão a sofrer nesse momento, há tanto medo da guerra, e na Europa de uma forma geral, né? Muitas pessoas, e essa geração principalmente, vivia descansada, achando que a Europa nunca mais veria uma guerra. Eu li muitas coisas a respeito disso, de pessoas a falar: como pode? Nós estamos no século XXI, tem a União Europeia, tem a OTAN, tem isso, tem aquilo. Como é que nós estamos assim, prestes a ver toda a Europa tão segura envolvida numa guerra, né? E as pessoas estão com medo. Nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito dos últimos dias, né? Tudo que vai acontecer no mundo não precisa ser um mago ou ter uma bolinha de cristal. A Bíblia diz tudo o que vai acontecer. Quem lê a Bíblia sabe tudo o que vai acontecer. Mas para ter livramento de tudo o que vai acontecer, é preciso invocar o nome do Senhor. O livramento só vem quando a gente invoca. Invocar é pedir com todas as forças, é um ato de fé. Invocar não é só falar.
Invocar é diferente de falar. Invocar é clamar, é pedir. Então, vocês que estão vivendo momentos de tanto perigo, né? Vocês que estão passando por situações de risco, invoque o nome de Jesus. Olha essa promessa. Está escrito, pode falar, está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos invocar e nós seremos salvos. Salvos de tudo que tiver de perigo. Ele vai nos salvar da melhor forma, da forma mais perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito, né? Então a salvação é no superlativo. Todo aquele que invocar será salvo. E para terminar, socorro, né? Mas eu tinha que falar isso que eu até coloquei aqui. Até agora Pedro não falou do falar em línguas. Vocês repararam isso? A sua pregação, eu disse que nós tínhamos que reparar o teor da pregação dele. Ele colocou ênfase no falar em línguas? Não, até agora ele não falou. Se o falar em línguas fosse a coisa mais importante aqui, ele não estaria falando do falar em línguas? Ele iria começar, ele iria terminar com falar em línguas, mas ele não vai falar. O falar em línguas foi um sinal. E agora eu termino, tá bom? Deus abençoe.